Graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bíblia aberta no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Nós vamos ler o capítulo de número 1, os versículos de número 1 e 2, que nos diz: No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, nesta noite, Senhor, nós temos um desafio diante da Tua santa presença. Sim, meu Pai. Um desafio de trazer uma mensagem que em toda a minha vida eu nunca vi ser pregada, Pai. Eu nunca vi ser anunciada, Senhor. Eu nunca vi ninguém discursar sobre este tema, ou até mesmo tive a oportunidade de discursar sobre esse tema. Mas, meu Deus, eu sinto uma inquietação na minha alma. Eu sinto algo dentro de mim que se move a trazer esta explicação às vidas das pessoas que me acompanham, Senhor, que ouvem estas mensagens pelas emissoras de rádio que as retransmitem, que ouvem estas mensagens através da internet, ó Pai. E eu preciso muito de Ti. Eu preciso muito da Sua misericórdia, meu Deus querido, meu Deus poderoso. Eu preciso do Seu auxílio, porque sem Ti nada posso fazer. Sem Ti não tenho condições, Senhor, de fazer absolutamente nada. Para que as pessoas entendam aquilo que será anunciado nesta noite, eu preciso que elas sejam convencidas pelo poder do Teu Espírito Santo. A mensagem, ela tem que ser viva. Ela tem que penetrar entre a divisão da alma e do espírito. Ela precisa adentrar ao coração das pessoas de uma forma que nós não sabemos explicar. E esta ação, somente o Teu poder maravilhoso pode fazer. Então eu te peço humildemente, em nome de Jesus Cristo, Pai, e para a glória do nome de Jesus, inspira-me nesta hora, Senhor. Inspira-me para mim fazer, para que eu possa fazer a Tua vontade, e que eu possa trazer à luz a Tua palavra. Não me deixe só, Senhor. Esteja comigo e abençoa-me, porque a glória e a honra sempre darei a Ti, ó Pai. Sempre darei a Ti, Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, usa da Tua misericórdia e nos abençoa nesta hora, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Queridos, nesta noite, o Espírito Santo me toca a falar sobre um assunto que poucas pessoas ousam a pronunciar, que poucas pessoas ousam a dizer, que poucas pessoas ousam a escrever ou trabalhar sobre esse assunto. É um assunto muito importante, é um assunto que nos faz deparar entre a realidade bíblica e a ciência. Sim, todos nós sabemos que a ciência traz vários tópicos que muitas vezes não são entendidos e não são encontrados dentro da Bíblia Sagrada. Muitos cientistas são ateus
por não acreditar naquilo que está escrito na Bíblia, por entender que a Bíblia não compactua com a linha de raciocínio, com a forma de pensamento, com a maneira destes cientistas verem as coisas que acontecem no mundo. De fato, existem algumas coisas que nós não conseguimos entender. Existem algumas situações que nós olhamos e tentamos entender e não conseguimos entender, e é isso que o Espírito Santo quer fazer. O Espírito Santo quer trazer à luz da palavra de Deus muitas teorias científicas que colocam um homem distante do Evangelho. Muitas teorias científicas que não foram comprovadas pela Bíblia Sagrada, e essas pessoas têm dúvidas. Então eu não tenho dúvida que, nesta hora, o seu entendimento vai se abrir e ser-lhe-á revelada uma instrução que você nunca ouviu antes. Eu pergunto para você: os dinossauros verdadeiramente habitaram a Terra? Esses seres gigantescos que muitas vezes são encontrados fósseis, ossadas, e são montadas estas ossadas em museus. Eles viveram aproximadamente 65 milhões de anos atrás, de 200 a 65 milhões de anos atrás. Eles existiram, eles habitaram neste mundo, a Terra existia nesse tempo. A Bíblia Sagrada, ela data de 6.000 anos atrás. A Bíblia, ela tem 6.000 anos. A história bíblica, ela origina 6.000 anos aproximadamente atrás. Desde o momento em que Deus, ele determina a criação do homem, até os dias em que nós estamos vivendo, se passaram aproximadamente 6.000 anos. E se a Bíblia afirma que desde a criação do homem até os dias em que nós estamos vivendo, se passaram apenas 6.000 anos, eu lhe pergunto como os cientistas, eles podem afirmar que dinossauros viveram há 200 milhões de anos atrás? Como os cientistas podem dizer que existiram seres gigantescos, cujas ossadas estão sendo encontradas, são fósseis, estão sendo encontrados em nosso tempo e montados em museus, e esses seres viveram há milhões de anos atrás? Como provar isso biblicamente? Como mostrar isso à luz das Escrituras? E é um desafio extraordinário, é um desafio maravilhoso. É um desafio muito grandioso, porque eu não posso negar. Eu não posso negar a existência destas ossadas. Eu não posso negar a existência desses fósseis. Eu não posso dizer que estes fósseis que foram encontrados, eles simplesmente não existiram. Eu não posso dizer que eles foram criados pelas mãos dos homens que querem causar um impressionismo e uma confusão na mente humana. Eu não posso dizer que isso é uma obra do capeta, que esses fósseis, eles são demoníacos, que isso é coisa do maligno para confundir, para enganar, para distorcer a Bíblia Sagrada. Não, eu não posso entender que estes fósseis, eles tiveram a sua idade deteriorada, porque eu sei que nós vivemos no tempo da informática, eu sei que nós vivemos no tempo do conhecimento do homem, eu sei que nós vivemos no tempo, numa geração de cientistas, e eu sei que todas estes conhecimentos são aplicados, e todos os produtos químicos que existem são aplicados nestas ossadas, e eles determinam exatamente, eles mostram exatamente o tempo de existência destas ossadas, destes animais, destes répteis que povoaram a Terra. Portanto, se os cientistas dizem que eles viveram há 200 milhões de anos, há 150 milhões de anos, há 65
5 milhões de anos, eu tenho que crer, eu tenho que acreditar que realmente isso aconteceu, porque está diante dos nossos olhos. Eu não posso dizer que há 6 mil anos atrás, estes dinossauros existiam. Até porque se temos alguma referência, temos uma pequena referência no livro de Jó, que fala sobre um animal gigantesco que andava pela água, e temos talvez outras referências que falem de gigantes que povoavam a terra, mas nós não estamos falando deste animal ou daquele animal, nós estamos falando de dezenas de animais gigantescos, nós estamos falando de seres que existiram por sobre a face da terra e que desapareceram, que sumiram, e não podemos negar a sua existência. Esses seres existiram, e é isso que eu vou tentar provar biblicamente para vocês, que eles existiram, e que a Bíblia Sagrada, ela nos traz uma revelação profunda da existência desses seres, e não somente da existência desses seres, mas também do que levou à destruição desses seres, de como aconteceu a destruição desses seres, de como a terra ela foi completamente destruída e como ela foi reconstruída pelo Todo-Poderoso, de como a terra ela foi completamente deteriorada e o que levou a terra a sofrer esta deterioração, essa destruição, para que todos esses animais fossem destruídos e extirpada a sua existência do globo terráqueo. Vejam bem, nós lemos no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E eu gostaria de dirigir uma pergunta a todos vocês que me acompanham e que me ouvem agora. Se Deus, porventura, Ele cria algo que seja imperfeito, Deus, Ele cria as coisas imperfeitas, e você dirá para mim, o homem não é perfeito, mas Deus criou o homem perfeito. O que levou o homem à imperfeição foi o engano de Satanás. O engano de Satanás fez com que o homem pecasse e saísse do caminho do Todo-Poderoso. E este pecado fez com que a imperfeição, o conhecimento do bem e do mal, entrasse no coração do homem. E desta forma, o homem ficou imperfeito. Agora eu pergunto para vocês, a criação ela é imperfeita? Em absoluto? É claro que não. Tudo aquilo que Deus faz é perfeito, é sublime. Tudo aquilo que Deus faz é maravilhoso. Tudo aquilo que Deus faz é grandioso. Tudo aquilo que Deus faz é muito belo. Tudo aquilo que o Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra faz, é esplêndido, é notável, é formidável, é maravilhoso, é grandioso, é fenomenal, é lindo. E quando Deus fez os céus e a terra, Ele criou tudo lindo e tudo maravilhoso. Porém, o versículo de número 2 que nós acabamos de ler, ele diz claramente, e a terra era sem forma. A terra era sem forma? A terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia por sobre a face das águas. Este relato, ele mostra uma terra destruída. Este relato, ele mostra uma coisa horrível. Esse relato, ele mostra uma terra escura. Esse relato, ele mostra uma terra sem vegetação. Esse relato, ele mostra uma terra que só tinha água. Esse relato, ele mostra uma terra completamente deformada, deteriorada. E eu pergunto, Deus formaria essa terra deteriorada, deformada? Em absoluto, é claro que não. Deus não criaria uma terra deformada.
Se no princípio Deus criou os céus e a terra, Ele criou os céus e a terra perfeitos. Ele criou os céus e a terra maravilhosos. Ele criou eles lindos. Mas alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu entre os versículos 1 e 2 da Bíblia Sagrada, que promoveu esta terrível destruição, que promoveu esta terrível situação que nós acabamos de ler, que levou a terra a ficar nestas condições absurdas, que levou a terra a ficar nessas condições terríveis. Vejam comigo o que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 45, no versículo de número 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a confirmou, não a criou vazia, não a criou vazia, não a criou vazia, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, quando Deus cria os céus e a terra, se nós formos ler o que o profeta Isaías descreve no capítulo 45, versículo de número 18, ele diz que Deus não a criou vazia. Portanto, quando Deus encontra a terra vazia, a terra sem forma, a terra vazia, a terra destruída, é porque verdadeiramente algo aconteceu, verdadeiramente uma coisa terrível aconteceu e fez com que a terra, que era uma terra perfeita, que era a criação divina, que era sobrenatural, fosse completamente destruída. Isaías é muito claro. Ele diz que Deus, Ele cria a terra na sua perfeição. Deus formou a terra e a fez, e a confirmou, e não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor Deus e não há outro. Ainda nós podemos ler no livro de Salmos, no capítulo de número 89, no versículo de número 11, o segundo texto. Deus são os céus, e tua é a terra, o mundo e a plenitude, tu os fundastes. Ou seja, amados, de que maneira eu posso entender o versículo de número 2, sabendo que Deus cria todas as coisas perfeitas, sabendo que Deus faz todas as coisas perfeitas. Eu posso entender que há uma lacuna, que há um grande espaço de tempo, que há um período muito turbulento de situações entre o versículo 1 e o versículo de número 2. Eu não posso compreender que entre o versículo de número 1 e o de número 2 existe 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 1 hora, 2 horas, um dia, uma semana, 1 ano, 2 anos, 1000 anos. Eu tenho que entender que algo terrível aconteceu, para que tudo aquilo que era maravilhoso, tudo aquilo que era grandioso, tudo aquilo que era fenomenal e extraordinário fosse destruído, ao ponto de chegarmos no versículo de número 2 e vermos a terra sem forma e vazia. A Bíblia Sagrada, ela nos revela as situações muito antes de Jesus Cristo nascer, que só foram entendidas na Idade Média por grandes cientistas. Por exemplo, o profeta Isaías, ele revela dizendo que a terra era redonda. Porém, durante toda a história da existência do homem, o homem afirmou que a terra era plana, quadrada, e que os mares terminavam em determinada altura e que se navegassem até o final do mar iriam cair num abismo. Porém, em Isaías, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 40, no versículo de número 22, olha o que Deus fala através da boca do profeta.
Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra. Quando Isaías fala de Deus, ele fala de uma terra circular, ele fala de uma terra redonda. Então Isaías, 700 anos antes de Jesus Cristo nascer, 2.200 anos antes de se apresentar a primeira tese de que a terra era redonda, e ainda rejeitarem e perseguirem a pessoa que apresentou a tese de que a terra era redonda, e quererem queimá-lo vivo, dizendo que era um feiticeiro, que não poderia provar tais coisas, Isaías já profetizou dizendo que ele está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, e ele que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. Não podemos negar que nas visões dadas aos profetas, o nosso Deus já queria mostrar a grandeza do universo. Então não podemos entender que a Bíblia Sagrada esconde algo que é tão precioso, que está revelado pela ciência, que está sendo mostrado pela ciência, como os dinossauros, como os seres que habitaram este planeta. Não podemos entender que Deus deixou isso oculto. Vivemos num mundo espiritual, vivemos num mundo físico, é material, onde podemos se tocar pessoas, onde podemos ver pessoas e ouvir pessoas, mas vivemos também num mundo espiritual, aonde o inimigo das nossas almas procura nos enganar, procura nos seduzir, procura fechar os nossos olhos para que nós não entendamos a palavra de Deus. E aí muitos dizem assim: eu sou ateu, eu não creio em Deus. Por quê? Porque existiram dinossauros e a Bíblia não fala sobre dinossauros. Essa historinha de Adão e Eva é uma historinha inventada, é uma historinha que não existe, é uma historinha que não foi revelada, é algo inexplicável. A Bíblia é mentirosa, porque eles não conseguem ter noção da grandeza de Deus, mas nós vamos quebrar isso hoje. Hoje nós vamos falar da verdade sobre as coisas que aconteceram sobre a face da terra. Porém, deixe-me citar mais um versículo. Enquanto pensavam que a terra era segurada por um deus grego, enquanto pensaram que a terra era segurada e ela era apalpada por tartarugas que seguravam esta terra, está escrito na palavra de Deus, no livro de Jó, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, no capítulo de número 26, no versículo de número 7, que a terra está suspensa no ar. Veja bem: o norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. E suspende a terra sobre o nada. E suspende a terra sobre o nada. Queridos, Deus desde o princípio quis nos revelar através da palavra, através dos profetas, através daquilo que foi anunciado, que o conhecimento científico, o conhecimento das coisas, como o mundo é, e são perceptíveis aos olhos daqueles que têm um coração aberto para a operação do Espírito Santo. Então entendemos que se Deus mostra que a terra é redonda, entendemos que se Deus mostra que a terra está suspensa no ar, podemos entender também que Deus quer nos mostrar no dia de hoje o que foi que aconteceu com os dinossauros. Entre o versículo 1 e o versículo 2 da Bíblia Sagrada, onde diz que no princípio Deus fez tudo perfeito, Deus criou os céus e a terra, e na sequência diz que a terra era sem forma, vazia, destruída, e havia um caos terrível, era ela alagada, e não tinha ninguém que habitasse a terra, porque ela estava completamente vazia. O que aconteceu nesse período de tempo? Veja bem, abram a Bíblia Sagrada em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 15.
A Bíblia nos diz assim, Gênesis 2,15: E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Onde Deus pôs o homem? Deus pôs o homem no jardim do Éden. Ora, Deus colocou o homem no jardim do Éden. Este era o primeiro homem que existia por sobre a face da terra. Este homem era Adão, capítulo 2, versículo 15 de Gênesis. Estamos falando da criação do homem. Deus cria o homem e agora ele leva ao jardim do Éden, ele leva ao seu paraíso, que é neste globo terráqueo, e ele coloca o homem no jardim do Éden, para o lavrar e para o guardar. Só que este jardim do Éden já havia sido habitado por outro ser. Este jardim do Éden, ele já havia sido habitado por outro ser espiritual. Isto está em Ezequiel, capítulo de número 28, versículo de número 13 e 14, que nos diz: louvado seja o nome do Senhor. Estiveste no Éden, está falando de Satanás, olha só. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Ele estava onde? No Éden, no jardim de Deus. Aonde estava Satanás antes da sua queda? Estava no Éden, jardim de Deus, no mesmo lugar onde Adão estava depois de ter sido criado. Porém, Satanás esteve no Éden antes de Adão. Se a terra foi criada naquele tempo, naquele momento, para aquele instante, para aquela situação, para aquele momento, Satanás não podia ter estado lá antes de Adão, antes da batalha que houve nos céus, antes dele ser precipitado nesse mundo. Mas aqui diz claro: estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram para ti preparados. Então Satanás estava no Éden. Ele estava no paraíso, que é nesse mundo. No mesmo lugar onde Deus coloca Adão para o lavrar. No mesmo lugar onde Deus coloca Adão para cuidar da terra. No mesmo lugar onde Deus coloca Adão depois da criação do homem, ele coloca Adão neste lugar que é o Éden para o lavrar. Porém, este mesmo Éden, segundo o que está escrito no livro de Ezequiel, antes de Adão estar ali, Lúcifer esteve ali. O versículo 14 diz: tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, andavas entre as pedras afogueadas. Percebam, meus amados irmãos, que a terra, ela fora habitada por Satanás, pelos anjos de Deus, pelos querubins, pelos serafins, antes de Deus criar o homem. A terra que nós encontramos em estado caótico, a terra que nós encontramos destruída, a terra que nós encontramos vazia, a terra que nós encontramos acabada, a terra que nós encontramos completamente alagada, ela foi uma terra habitada
antes da existência do homem. E nesta terra existia um jardim chamado Éden, que era o jardim de Deus, por onde Satanás andava. Isso é claro, e não podemos negar, está na Bíblia Sagrada. Todavia nós lemos no livro de Apocalipse, no capítulo de número 12, louvado seja Deus, livro do Apocalipse, capítulo de número 12, e o versículo de número 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Versículo 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra. Ele foi precipitado na terra. Ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Estamos falando da batalha no céu. Estamos falando da rebelião de Lúcifer. Estamos falando da guerra espiritual que houve lá nos tabernáculos eternos por causa da insubmissão de Satanás. Estamos falando da vitória de Miguel e dos seus anjos quando clamaram pelo sangue de Jesus. Quando não amaram a sua vida até a morte. Antes quiseram obedecer o Todo-Poderoso. Neste momento de glória, a Bíblia Sagrada revela no livro de Apocalipse que Satanás, ele é lançado do céu por sobre a terra. Ele é lançado por sobre a terra. Vejam, queridos, o que diz a Bíblia Sagrada em Lucas. Palavras de Jesus. Lucas, capítulo de número 10. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, capítulo de número 10. Vamos ler o versículo 17 e o versículo de número 18. Jesus comissionou 70 discípulos. Jesus, ele pegou 70 homens dos seus escolhidos, daqueles que o buscavam, daqueles que tinham fé, e comissionou, e mandou que eles fossem fazer a obra, e eles voltaram. O versículo de número 17 diz assim: e voltando os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E Jesus respondeu, versículo 18, e disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Compreendem isso? Jesus olha para aqueles homens e diz assim: eu via Satanás como um raio cair do céu. Vocês sabem a força e o poder que tem um raio? Quando um raio cai sobre uma árvore, essa árvore é completamente partida, essa árvore é destruída. Onde raios caem, pessoas morrem eletrocutadas. Onde raios caem, pessoas ficam machucadas, pessoas ficam lesadas, destruídas. Propriedades são queimadas, provoca caos, provoca destruição. E Jesus, neste texto, está afirmando que ele viu, com seus olhos ele viu, ele estava observando, ele estava olhando, ele estava vendo aquela situação. E ele disse: eu via Satanás cair do céu como um raio. Ou seja, vocês estão alegres porque os demônios se sujeitam ao meu nome. Vocês estão alegres porque os espíritos malignos se sujeitam ao meu nome. Mas aonde eu estava, no local aonde eu estava, da onde eu vim, eu tive a oportunidade de ver Satanás cair do céu como um raio.
Então não podemos negar, em absoluto, que Satanás foi lançado do céu. Ele foi lançado do céu aqui neste mundo. Ele foi lançado do céu aqui nesta terra. E ele foi lançado do céu de uma forma visível, de uma forma ocular, não de uma forma superficial que nós não pudéssemos ver. Os seres que existiam naquele tempo, eles conseguiram ver a queda de Satanás. E não somente a queda de Satanás, porque juntamente com Satanás, milhares e milhares de anjos, eu ouso a dizer, milhões e milhões de anjos que foram enganados, que foram persuadidos, que foram dissuadidos, eles caíram aqui nesse mundo. Oh, glória! Eles foram precipitados neste mundo por causa da rebelião causada nos céus. Vejam Isaías, capítulo de número 14, para afirmarmos ainda mais o nosso raciocínio. Isaías, capítulo de número 14, versículo de número 12, diz assim: Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste derrubado por terra, tu que derribava as nações. Entendem, queridos? Nós temos uma terra perfeita, nós temos uma terra habitada, porque a criação de Deus é perfeita, a criação de Deus é sublime. Nós temos uma terra habitada e povoada, e esta terra é habitada e é povoada por os seres que aqui vivem, e os seres que aqui vivem são os grandes répteis que foram criados por Deus, são os dinossauros, são os seres que foram criados por Deus e que habitaram nesta terra. Eu não saberia dizer o nome destes seres, eles têm nomes difíceis, porque a ciência deu nomes difíceis a esses seres, então eu não gostaria de tratá-los pelos nomes, mas eu gostaria de dizer que eles existiam, que o mundo era um mundo maravilhoso, que o mundo tinha apenas um continente, que o mundo não tinha diversos continentes, ele tinha apenas um continente, e que esses seres habitavam neste continente e que precisava acontecer algo terrível para que estes seres pudessem ser destruídos. E eu fico imaginando a fúria com que Satanás é lançado nesse mundo. Dizem os cientistas que um meteoro caiu sobre a Terra, um meteoro gigantesco. Dizem os cientistas que uma chuva de meteoros acompanhou aquele meteoro e eles caíram sobre a Terra. Dizem os cientistas que quando isto aconteceu, todos os dinossauros foram exterminados. Mas eu entendo que não era um meteoro. Não era um meteoro. Porque a palavra de Deus afirma que Satanás foi lançado nessa terra e seus anjos foram lançados com ele. Eu entendo que entre o versículo 1 e o versículo 2 da Bíblia Sagrada, nós temos aí um buraco de milhões de anos, até que a terra ficasse informe e vazia, sendo que Deus havia a criado perfeita. Houve um vácuo extraordinário de milhões de anos. Uma diferença grandiosa, não de apenas um, não de apenas dois, não de apenas três, mas de milhões de anos. Para que a terra ficasse destruída e virasse um caos, algo teria que acontecer. Quando Satanás cai nesse mundo, uma tragédia sem precedentes começa a acontecer. No lugar onde acontece o impacto de Satanás, as águas se levantam formando tsunamis gigantes, tsunamis de 300, 400 metros de altura. O continente terráqueo
quando você olha para a Terra e você vê os continentes, América do Sul e África, parece que se você juntar a América do Sul com a África, forma um quebra-cabeças, e se você juntar a América do Norte com a Europa, forma um quebra-cabeças, e se você for ao sul da África e trouxer a Austrália, forma um quebra-cabeça, e você percebe que estes continentes, eles foram separados por alguma coisa. Eu imagino que quando aconteceu aquele impacto, a terra se rompeu, o continente se abriu, se dividiu, a terra se dividiu em diversas partes e começou terremotos sem precedentes, porque aquilo começou a movimentar a costa terrestre de uma forma horrível, a forma era caótica, os seres vivos não tinham para onde sair, os vulcões começaram a explodir um ao outro, um atrás do outro, um após o outro. Nós sabemos que se enterrarmos um ser humano hoje na terra, em 10 anos não tem mais nada. Os ossos se transformaram em pó. Agora imagine um ser que dura 100 milhões de anos. O que teve que acontecer para ele durar 100 milhões de anos? Um fóssil, ele precisa de características especiais para durar todo esse tempo. Um fóssil, ele só pode ter sido coberto por uma camada de rocha derretida. Sim, quando os vulcões explodiram, a rocha derretida vieram por sobre os seres viventes que existiam naquele tempo e os cobriram, e eles ficaram fossilizados dentro daquelas rochas. Com o passar do tempo, com a chuva caindo sobre a terra, com a chuva deteriorando a terra, com a chuva deteriorando as pedras, as camadas de rocha foram se separando, se formando terra. E com o tempo, esses fósseis, eles apareceram, eles surgiram, eles saíram através das escavações geológicas. Um fóssil não surge do nada, ossos não duram milhares e milhões de anos, não. Ossos, eles se acabam rapidamente, eles desaparecem rapidamente, mas se nós temos fósseis e fósseis de diversas espécies de répteis que existiram, de diversas espécies de dinossauros que existiram, foi porque algo terrível, algo catastrófico, algo fenomenal aconteceu por sobre a face da terra. Nem todas as armas nucleares criadas pelo homem reproduziriam tamanha catástrofe. Nem todo o arsenal nuclear criado pelo homem do século 21, bombas semelhantes às bombas que destruíram as cidades de Hiroshima e Nagasaki, nem mesmo os mísseis norte-americanos e soviéticos e os mísseis que foram construídos por todas as nações que dizem ter a bomba atômica, se explodidos numa única vez, conseguiriam fazer aquilo que aconteceu naquele momento. A terra, através dos vulcões, liberou gases tóxicos. Uma fuligem veio sobre toda a crosta, fazendo com que o sol se escurecesse e não passasse os raios solares por sobre esta crosta que envolvia a atmosfera terrestre. A terra, ela superaqueceu e depois ela resfriou sobremaneira. Porque sem a luz do sol, não poderia, em hipótese alguma, sobreviver nada nesse mundo. Quando Satanás e os seus anjos caem na terra, o impacto é tão grande, é tão fenomenal, que esta chuva de demônios, esta chuva de meteoros, esta chuva de espíritos malignos, quando ela vem do céu, toda a existência perfeita criada por Deus é destruída. Tudo, absolutamente tudo, toda a vida, todos os vegetais,
todos os seres viventes, tudo aquilo que habitava no planeta foi destruído. E essa situação não durou um dia. Não. Essa catástrofe, ela foi tão terrível que ela durou milhões de anos. O cativeiro foi tão terrível que ele durou milhões e milhões de anos. Essa catástrofe foi algo que nós podemos descrever como a maior catástrofe já descrita por sobre a face da terra. Um dilúvio sem precedentes. Um dilúvio maior que o dilúvio de Noé. Por isso que eu digo, meus amados, que entre o versículo de número 1 e o versículo de número 2 da Bíblia Sagrada, aconteceu algo terrível. Como vocês puderam ver na narrativa que eu fiz até agora, eu fiz a exposição de que a terra foi criada perfeita, porque Deus cria tudo perfeito. Eu fiz a exposição de que Lúcifer, ele habitou no jardim do Éden antes de Adão, quando ele ainda era um ser celestial. Eu fiz a exposição de que é verdade que os dinossauros existem, e não é mentira, que os cientistas estão certos, que eles conseguem medir a idade das espécies. E eu fiz a exposição de que a Bíblia Sagrada tem apenas 6.000 anos, ou aproximadamente 6.000 anos. Eu fiz a exposição de que Deus não cria nada imperfeito, e mostrei para vocês que a condição da terra era uma condição catastrófica, era uma condição de o término de uma guerra nuclear, para pior que isso. Portanto, queridos, os dinossauros existiram. Sim, eles existiram. E eles foram destruídos nesta lacuna de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2 da Bíblia Sagrada. No versículo de número 3, nós começamos a reconstruir a terra. Deus, ele olha para esse mundo e ele começa a reconstruir esse mundo. Veja bem, versículo de número 3, Gênesis, capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Mas só havia luz. Não havia o sol e a lua. Porque o sol e a lua, eles foram criados novamente no versículo de número 14, no quarto dia. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados, para dias e anos, e sejam para luminares, para expansão dos céus, para iluminar o dia. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã do quarto dia. Portanto, meus amados, a primeira luz que surge por sobre o globo terráqueo, depois da destruição, quando o Senhor diz haja luz, não era uma luz que provinha do sol, uma luz que provinha da lua, porque a camada que estava em volta da terra ainda era tão espessa, tão grande, que não permitia que nós víssemos as estrelas, que nós víssemos o sol, que nós víssemos a lua. Deus disse, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era bom, e passou o primeiro dia. A Bíblia Sagrada diz que um dia para Deus é como 1000 anos.
Eu não sei se este dia que a Bíblia Sagrada se refere a um dia de 24 horas. Para nós um dia é 24 horas. O dia começa às 0 hora e termina às 24 horas. Mas para Deus a Bíblia Sagrada diz que um dia tem 1000 anos. E se um dia tem 1000 anos para Deus, e se foram 1000 anos que separam estes dias, o primeiro do segundo, o segundo do terceiro e o terceiro do quarto, se passaram 4000 anos para que aparecessem os luminares, para que aparecesse o sol, para que aparecesse a lua, para que aparecessem as estrelas. Compreendam, senhoras e senhores, não é difícil de compreender. A linha de raciocínio é óbvia e lógica. Isso é uma teoria que eu estou apresentando aos senhores. Muitas pessoas dirão: pastor, você está completamente errado. Outros me apedrejarão e dirão: pastor, isso não existe. Eu continuo acreditando que nós viemos do macaco. Eu continuo acreditando que nós somos aperfeiçoados conforme as coisas foram acontecendo, mas não, nós não fomos formados e aperfeiçoados como se fôssemos macaco e tivéssemos evoluído. Nós fomos criados sim há 6000 anos atrás, imagem e semelhança de Deus, e o primeiro ser vivo que Deus criou se chama Adão, e o segundo ser vivo que Deus criou se chama Eva, e eles foram criados há 6000 anos atrás. O primeiro homem e a primeira mulher que Deus criou é Adão e Eva, que são o Homo sapiens, o homem que nós conhecemos nos nossos dias, o homem que foi colocado para governar o mundo, o homem que Deus criou perfeito, mas que Satanás, depois da sua queda, o seduziu para o pecado. Deus cria, e Ele reestrutura toda a terra. Ele cria novamente os vegetais, Ele cria novamente os animais domésticos, e agora Ele cria os animais domésticos por amor ao homem, para que o homem pudesse governá-los. Esses animais, eles não são tão grandiosos como eram os dinossauros. Ele cria tudo porque Ele tinha um objetivo. Existe um lugar nos céus, o lugar dos anjos que caíram. Uma lacuna sem precedentes foi aberta no paraíso de Deus. E Deus agora cria o homem, para que o homem fosse merecedor da sua confiança, para que o homem pudesse adentrar nos tabernáculos eternos de Deus. E Deus cria o homem na inocência, e o homem é criado na inocência. E aí vem o espírito maligno de Lúcifer, na sua incorporação, na sua primeira incorporação sobre um ser vivo, que foi a primeira criação de Deus. Ele incorpora numa serpente, e a serpente conduz ao homem ao pecado, e o homem desobedece a Deus, e é lançado fora do jardim do Éden. É colocado para fora do jardim do Éden. Todavia, quando Deus coloca o homem para fora do jardim do Éden, o homem amaldiçoa Deus amaldiçoa a terra. Deus amaldiçoa a terra, e Deus amaldiçoa também a serpente, dizendo: da semente da mulher nascerá um que pisará na tua cabeça. Existia já naquele momento a necessidade de haver o perdão ao homem, a necessidade de haver um caminho de acesso, a necessidade de haver a misericórdia de Deus sobre a vida do homem, a necessidade do homem ser encontrado por Deus, a necessidade de o homem ser, daquele pecado ser apagado, daquele pecado desaparecer, daquele pecado sumir da vida do homem. Existia esta necessidade. Deus, sabendo disso, Ele diz: da semente da mulher nascerá um que pisará na cabeça da serpente. A serpente era Satanás, e Deus já tinha preparado o caminho. Ele sabia quem Ele iria enviar. Ele enviaria seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que nós que aqui estamos, que fomos consumidos pelo pecado adâmico,
fogo, pelo pecado gerado no jardim do Éden, pela maldade que veio e encheu o nosso coração, pudéssemos encontrar paz com Deus, para que fôssemos lavados, remidos e purificados pelo sangue do Cordeiro. Evangelho segundo João. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. João, capítulo de número 1. João escreve sobre o princípio. E ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O homem pecou, o homem deteriorou, o homem foi enganado por Satanás. Pessoas continuam sendo enganadas por Satanás. O príncipe das trevas que habita nesse mundo, ele continua tentando seduzir multidões, tentando convencer multidões, tentando levar multidões ao abismo, tentando levar multidões à morte. Ele continua enganando pessoas, ele continua tentando torturar pessoas. Quem sabe você aí que é adepto de todos os cientistas e que nunca ouviu uma teoria como esta que está sendo apresentada nesta hora, quem sabe você sempre questionou a existência de Deus, porque nunca provaram para você que estava descrito na Bíblia Sagrada, que as coisas que os cientistas disseram, há muitas coisas delas, elas são compatíveis com a realidade bíblica. E hoje você olha para mim, me assistindo e me ouvindo, e você diz: eu vou deixar de ser ateu, eu vou deixar de ser ateu, eu vou deixar de não acreditar em Deus, porque hoje eu entendo que Deus existe, e que Ele fez todas as coisas, e que a partir do momento que Ele criou o primeiro homem, se passaram 4.000 anos até que Jesus Cristo viesse à terra, e agora, depois que Jesus Cristo veio à terra, se passaram mais 2.000 anos, e nestes 6.000 anos da existência do Homo sapiens, do homem por sobre a face da terra, muitas pessoas nasceram e morreram, e todos os homens têm dentro de si um sentimento que diz que Deus existe, Deus é soberano, e é isso que nos aproxima de Deus. E talvez a sua alma esteja abatida, a sua alma esteja angustiada, talvez a sua alma esteja ferida, talvez você esteja pensando em tirar a sua própria vida, achando que não existe céu e não existe inferno, que não existe luz e não existe escuridão. Talvez você pense que não exista luz e trevas, talvez você ache que não haja sofrimento e não haja alegria, mas hoje fica claro sobre a sua vida que as batalhas espirituais nunca deixaram de acontecer, elas sempre aconteceram desde o princípio de todas as coisas. E durante estes 200 milhões de anos que se passaram, grandes batalhas foram desferidas para que hoje você estivesse ouvindo esta mensagem, e ouvindo esta mensagem você pudesse chegar à conclusão que você precisa ter Jesus sobre a sua vida, porque sem Jesus você não vive, sem Jesus você não é liberto, sem Jesus você não é purificado, sem Jesus você não é transformado, sem Jesus não existe perdão. O caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. O caminho é Jesus, o caminho é Jesus, o caminho é Jesus. Glória a Deus. Ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só.
enviarei o Consolador. Sabe o que queima no seu coração agora? É o Espírito Santo de Deus testificando. É o Espírito de Deus te mostrando aquilo que estava escondido. É o Espírito de Deus te mostrando o inescrutável. Deus quer se revelar à sua vida. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, o momento é agora. Deus quer te receber agora. Entenda. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus pode se conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder quanto sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que fiquem inexcusáveis. Diante de tais coisas você não pode negar a existência de Deus. Diante de tais fatos você não pode negar a existência de Deus. Diante de uma terra que tem uma força magnética que atrai os corpos para ela, sendo ela redonda, você não pode negar a existência de Deus. Diante de uma terra que tem uma atmosfera que mantém o oxigênio presa nela, de forma que você possa respirar, você não pode negar a existência de Deus. Diante de um mundo onde nós temos a respiração, respiramos o oxigênio, liberamos o gás carbônico, e as árvores respiram o gás carbônico e liberam o oxigênio, de forma que existe um equilíbrio entre árvores e seres humanos para que nós possamos respirar juntos. Você não pode negar a existência de Deus. Com um coração que bate dentro do seu peito sem você mesmo poder explicar, durante 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, sem parar, um músculo incansável que bomba o sangue por quilômetros e quilômetros de veias. Você não pode negar a existência de Deus. Diante de olhos que observam e enxergam e conseguem me ver, você não pode negar a existência de Deus. Com ouvidos que ouvem e que escutam estas palavras e que as discernem e que são capazes de, juntamente com o seu cérebro, as discernir e a raciocinar, você não pode negar a existência de Deus. Diante dos animais, diante de tudo aquilo que foi criado, os vegetais, os alimentos que no mundo há, o ciclo de vida, os insetos, você não pode negar a existência de Deus. Deus é fiel e verdadeiro, e a sua existência é inegável, de modo que a ciência não erra quando afirma que existem dinossauros. Tampouco a Bíblia oculta este fato. Ela nos mostra nas entrelinhas, mas nos revela a verdade. Eu quero dizer para você que Deus te ama muito. E é por isso que você ouve essas palavras hoje. Para que, ouvindo estas palavras, a sua fé possa se multiplicar. E multiplicando a sua fé, você possa entregar a sua vida a Jesus Cristo, que com preço de sangue naquela cruz te comprou, te lavou, e não importa o que você fez, Ele te perdoa e te diz: venha como estás, e eu farei de ti uma nova criatura. Oremos.
Santo Deus. Muito obrigado, Senhor, pelas palavras que foram anunciadas aqui nesta noite. Eu sei que muitos compreenderão. Eu sei que muitos entenderão. Eu sei que muitos se converterão. Portanto, Pai, recebe em tuas mãos aqueles que te aceitaram, que aceitaram a mensagem, que entenderam, Senhor, o teu projeto, que receberam em seus corações esta palavra. Meu Deus, aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Salvador, a luz do mundo, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será o eternamente o Cristo. Aqueles que te confessam com a sua boca, e que deixam e que permitem que tu entres no seu coração. Meu Pai, recebe-os agora. Toma em teus braços como Pai, como o Filho que ama, e os abençoe, Senhor. Os abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração aquilo que, com minha sabedoria e com as palavras, eu não pude explicar nessa noite. Que Deus te revele ainda mais sobre esse assunto que foi anunciado. Que a graça e a paz, que excede a todo entendimento, esteja sobre o vosso coração. Que Deus abençoe a todos vocês. Preste atenção neste recado. Se você ouviu esta mensagem inteira, é porque você tem fome e sede da palavra de Deus. Então, por favor, nos ajude a manter este trabalho. Deposite qualquer valor em uma lotérica ou na Caixa Econômica Federal, agência 1879, conta corrente 6570 dígito 7, operação 001, em nome de Evandro Névio Argenton, e nos ajude a prosseguir na caminhada.